Olá, você que veio aprender sobre o ciclo de Krebs. Prazer, eu tô aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Se você só viu o vídeo, vai lá na parte escrita do site que temos um texto explicando detalhadamente, etapa por etapa, enzima por enzima e tudo mais que você precisa saber. Bem, antes da gente começar a falar sobre o ciclo de Krebs, é importante você entender o que é a respiração celular e para que serve. Resumidamente, é a obtenção de energia, dióxido de carbono e água, a partir de substâncias orgânicas e de oxigênio. Ela é caracterizada por uma sequência de reações em moléculas ricas em energia, como a glicose. Respiração celular é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Isso se ela for aeróbica, mas também é possível ser anaeróbica. Porém, como a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs, ela não vai entrar no assunto. Bom, para que você entenda o ciclo de Krebs, primeiro tem que entender como ele começa. Então vamos lá. Glicose é uma molécula 6 carbono e sofre a glicólise. Lise significa quebra, portanto a glicose é quebrada e no final são obtidas duas moléculas de piruvato ou dois ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos. Então, tínhamos uma molécula 6 carbonos que foi quebrada no meio em duas moléculas de 3 carbonos. Nessa reação, se tem uma recompensa de 2 ATPs e 2 NADH. Lembrando que se você não sabe o que é isso, no nosso site temos as respostas. Bem, o piruvato ainda não está pronto para iniciar o ciclo de Krebs. Então, ele vai para a etapa de preparação, chamada oxidação do piruvato. Ele manda um de seus carbonos para fora do piruvato e origina acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, que tem 2 carbonos. E esta reação produz NADH. Agora sim, o ciclo de Krebs começa realmente. Junto ao acetil-CoA se funde o oxaloacetato, ou ácido oxalacético, que tem 4 carbonos. É importante não ter medo desses nomes. São apenas moléculas, assim como a glicose é uma molécula. São apenas nomes e não tem por que ter medo de nomes. Bem, juntos eles formam citrato ou ácido cítrico, uma molécula de 6 carbonos. O que faz sentido? Acetil-CoA, que tem 2 carbonos, se une com um oxalacetato de 4 carbonos e forma citrato de 6 carbonos. Ao longo das etapas de um ciclo, 2 carbonos são mandados embora para retroceder ao oxalacetato. E esses carbonos saem e se juntam com o oxigênio, formando assim dióxido de carbono. Bem, continuando o ciclo. O citrato é difícil de ser oxidado, portanto, ele é transformado em seu isômero, ou seja, tem a mesma fórmula molecular, o isocitrato. E esta reação envolve um intermediário, o cis-aconitato. O isocitrato é oxidado em alfa-cetoglutarato e esta reação libera CO2 e reduz NAD+, para NADH. Redução significa ganhar elétrons, então as coenzimas NADH e FADH2 terão um papel importantíssimo na cadeia de transporte de elétrons e, consequentemente, para a respiração celular toda. O alfa-cetoglutarato é oxidado em succinil-CoA e também são produzidos CO2 e NADH. Succinil-CoA é oxidado em succinato. Succinil-CoA tem uma ligação com forte energia livre e a quebra dessa ligação libera energia para ser produzido um GTP ou ATP, pois são quimicamente muito parecidos. Succinato é oxidado em fumarato e aqui FAD+, é reduzido em FADH2. Fumarato é oxidado em malato e, finalmente, malato é oxidado em oxaloacetato e o ciclo é fechado. E esta reação forma NADH. Então, recapitulando, se tem 2 ATPs e 2 NADH na glicólise, e é formado NADH na oxidação do piruvato. Porém, como a glicólise de uma molécula de glicose origina 2 piruvatos, são formados 2 NADH. No ciclo de Krebs são formados 3 NADH. Porém, se temos 2 piruvatos, o ciclo acontece 2 vezes. Então teremos 6 NADH. Um FADH2, mas como temos 2 piruvatos, se formam 2 FADH2. Um ATP, ou seja, 2 ATP. No total, então, teremos 4 ATPs, 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs, 10 NADH, 2 da glicólise, 2 da oxidação do piruvato e 6 do ciclo de Krebs e 2 FADH2. Na cadeia respiratória, serão formados 34 ATPs mais os 4 ATPs formados no ciclo de Krebs. Se tem, então, 38 ATPs na respiração celular, é importante você entender que esses números não são absolutos.
38 ATPs vêm de uma glicose. Nós ingerimos muito mais do que isso. E esse foi apenas o metabolismo do carboidrato. Porém, podemos catabolizar proteínas e gorduras que também produzirão ATPs, que serão diferentes em quantidade dos 38 formados pela glicose. E o ciclo de Krebs é o ponto de encontro desses metabolismos, pois a acetil-CoA é um intermediário catabólico geral que pode entrar no ciclo de Krebs e produzir ATP, independente de ser carboidrato, proteínas ou gorduras. Então, olha como o nosso organismo é incrível. Nós temos várias fontes de energia, e esse é só o começo do quão legal é o nosso funcionamento. Esperamos que o nosso site tenha aumentado a sua curiosidade e que você possa se aprofundar ainda mais.